do património aqui da cidade. Portanto, vamos começar com a tertúlia, com o Sérgio. Sérgio. Bem, olá pessoal, boa tarde. Vou levantar, eu vou passar a palavra. Em primeiro lugar, obrigado por estarem aqui presentes. E para ser um bocado do contra, né, a minha intervenção vai ser o que eu não quero. Em vez de começar a dizer o que futuro temos ou queremos para os espaços pós-industriais do Porto, eu vou apresentar a vocês uma coisa que vai mais ou menos de acordo com o que nós temos aqui exposto, que é o que eu não quero o que aconteça aos espaços industriais. Como defensor do patrimônio e da cultura, e como investigador, do qual eu preciso de matéria para poder investigar e chegar à conclusão de como funcionavam as coisas, eu gostaria de não ter esse tipo de situação. É óbvio. Eu gostaria que os espaços não estivessem tão degradados e tão abandonados. Isso, para mim, é uma amostra de que as coisas estão cada vez piores, para se perder muito mais informação. Cada madeira dessa, cada parede, cada destruição que se processa é uma perda de informação que se tem. Gostaria também de não ter que encontrar isso. Saques e saques e saques, depredação do patrimônio, a procura do copo, a procura de uma série de coisas que são necessárias, que dão dinheiro, né, e que está a ser desperdiçado. Também dói-me muito encontrar esse tipo de situação. Documentos são importantíssimos para se conseguir perceber como funcionava. São documentos que são fundamentais, sabe, para se perceber como se processava toda a parte do funcionamento da fábrica. Como era a sua operação, como seriam os funcionários, como se daria com os funcionários. Tudo isso perde-se em situações desse tipo. Da mesma forma, como defensor do patrimônio cultural, e o patrimônio cultural não é só a parte da arqueologia, mas também há muita outra situação. Também o meio ambiente também entra nisso. Também não gostaria de encontrar espaços assim, em que você tem produtos químicos ao Deus dará, em que estão completamente contaminados. O solo está totalmente contaminado, com um perigo muito grande para a saúde das pessoas e de quem vai fazer qualquer coisa desse tipo de situação. Esse é um dos grandes problemas que nós temos dos abandonos. É claro que dão fotos lindíssimas, dão um trabalho muito bonito, mas eu até preferia não encontrar esse tipo de coisa. E alguém pode perguntar, se nós não tivermos isso, não temos as invasões, não temos as imagens. Não, engano. Eu até preferia que as fábricas estivessem a funcionar, porque eu estaria a fotografar outro tipo de coisa. Estaria a fotografar a produção social, estaria a fotografar toda a parte da etno-história, da etnoarqueologia. Não essa parte morta, mórbida, que às vezes me dá muito coração. Outra situação que eu não gostaria de encontrar são espaços extremamente lindos, bonitos, com construções fantásticas ao Deus dará. E sabe, será um outro projeto qualquer podem vir a ser destruídos ou não. Situações desse tipo também não me agradam muito. Espaços assim fantásticos, em que poderiam ser aproveitados da forma que estão, é claro, da forma que estão entre aspas, né? Com um restauro, com a sua recuperação, que poderiam estar a servir para uma série de situações. Mas não, provavelmente não vai ser o destino que essa fábrica vai ter. Situações desse tipo, objetos fantásticos, maquinarias que foram fundamentais no desenvolvimento desse espaço, sabe, totalmente jogados ao abandono. Ao Deus dará, quem quiser levar para a sucata, que dá dinheiro. E outra situação que mais me choca em termos de patrimônio, não só o patrimônio industrial, mas como qualquer outro tipo de patrimônio, não é só a parte do abandono, mas é sim a falta de visão que existe de certas pessoas que são responsáveis por esse patrimônio. Ou a falta de visão de certas pessoas que ocupam lugares, vamos dizer, políticos, sabe, que deveriam ter por si só e saberem que estão ali para defender o que é o patrimônio cultural. Essa falta de visão é a parte que mais me choca nisso tudo.
fábricas como essa, que já não existem mais, que é o Fujo. Aqui temos o processo de demolição dela, de destruição, no qual lutou-se muito para se tentar preservar pelo menos a chaminé da fábrica. E num gesto um bocado caricato, querer fazer graça, né, do nosso trabalho, a fábrica sim, vai ficar a chaminé e tal, demoliu-se a fábrica toda a volta, ficamos ali no espaço da chaminé, pode passar uma semana ou tal e vai demolir a chaminé. Por quê? Nada contra o grupo depô, nada contra a construção do armazém, é mais trabalho, é mais pessoas que estão lá a trabalhar, pós-trabalho, nada contra isso. Mas contra, assim, todo o processo que foi feito e foi maquiado em cima da preservação da memória dessa fábrica. O que nós pedimos para as invasões, na verdade, é que se preserve a memória. E essa memória é preservada, como está aqui, com as fotografias, com documentos, com uma série de coisas. O espaço físico em si até pode deixar de existir, mas antes não de recuperar toda a sua memória. E o que ficou dessa fábrica em memória foi justamente isto aqui, que é para fazer piada, né, com quem trabalha com patrimônio, que é um marco ali, um betão, um escudo de Fujo, em que aproveitou-se os tijolos da chaminé, percebe-se ali um gravado de Fujo, tijolo é curva da chaminé, sabe? Mas não há nenhuma referência ao que é Fujo. As pessoas chegam lá, passam, Fujo, legal, o local chama-se Fujo, mas não há nenhuma referência à cerâmica de Fujo, à fábrica que existiu naquele local. Isso é fazer pouco do trabalho de quem faz arqueologia industrial, é fazer pouco de quem trabalha com patrimônio, é fazer pouco de muitas coisas que acontecem. Fábrica essa que é responsável pelo painel que vocês têm aqui na Ribeira Negra, foi ela. O painel do Júlio Rezende foi todo ele feito nessa fábrica. Além disso, tipo de peças que eram produzidas nos anos 60, 70 e 80 da fábrica, que decoravam muitos interiores e muitos exteriores, não só do norte, como Portugal inteiro e fora de Portugal. O que se pede, o que eu gostaria que acontecesse nos espaços pós-industriais, é que não fosse um reflexo numa poça de lama. É que isso, sabe, todo esse trabalho das invasões tem toda uma didática por trás disso. Todo esse trabalho das invasões fornece materiais para inúmeras interpretações. Já tivemos teses de comunicação social, mestrado feito em cima das invasões, já tivemos tese do Instituto Português de Fotografia feitas em cima das invasões, já tivemos um trabalho também de jornalismo feito em cima do trabalho do material das invasões. Ou seja, o que se quer é que, através disso, nós conseguimos guardar a memória. E, ao guardarmos essa memória, nós estamos fazendo o que? A reescrever e a escrever mais ainda um bocado dessa história que está a se perder. Não queremos ficar presos atrás de grades, não vale a pena isso. Temos que libertar disso, temos que nos libertar desse tipo de situação e perceber que tudo isso, existe uma pequena palavra que muda isso tudo, que é educação. É todo o processo educacional que muda isso tudo. Isto é só uma amostra do que um trabalho na área da arqueologia industrial pode dar e pode fazer. Dentro disso, num complexo industrial, desde a sua implantação, a organização de espaço, a evolução, recursos, enquadramento, mundo social, espaço, homem-máquina, conservação, restauro, enquadramento histórico, todas as suas áreas multidisciplinares interligadas. Ao se falar de um espaço industrial, não é só a coisa bonita que está lá dentro, é muito fixe fotografar, sim, de fato é. Não é só, trabalhou-se muita gente, sim, ok. Mas há toda uma organização em cima disso. Há toda essa parte de estudo multidisciplinar que envolve N técnicos,
N especialistas, sabe, para se conseguir chegar ao resultado final. Coisa que, infelizmente, nunca se consegue fazer. Do ponto de vista do edificado, eu posso dar uma cópia. Do ponto de vista do edificado, mais a parte aqui dos arquitetos e tal, o que se pede do cara é... Sim, vou para mexer com você, não vai dizer nada, mas é preservar a memória local, preservar a dignidade cultural. E essa preservação dessa dignidade cultural, sabe, é mais ou menos aquilo que está escrito ali, que não é só o valor simbólico histórico. Os espaços são conjuntos de materiais complexamente interligados. Até a própria forma de construção das fábricas tem a ver com a sua utilização. E o local que é escolhido também, muitos têm a ver com a sua utilização, do que vai acontecer. A todo esse processo deve ser visto. As técnicas foram completamente esquecidas com o aparecimento de materiais novos e as novas tecnologias. Sabe? Os espaços deveriam ser intervencionados de modo que continuem a sua vida e que mantenham a sua dignidade. Ou seja, deve-se tentar preservar ao máximo a sua formação de origem. E reabilitar esses espaços de uma forma coerente, multidisciplinar e preservar a transmissão do seu valor, que seria o mais interessante e o mais importante disso tudo. Se vamos reabilitar o espaço, então, que seja mais ou menos nesses meios. Agora, um outro PowerPoint, que nada tem nada a ver com os arquitetos, mas assim com o público em geral, que é preciso, e mais para a parte da política até, que é preciso que haja estabelecerem diferenças. Quando se fala em reabilitar, requalificar e restaurar. Não é tudo a mesma coisa, não é tudo igual, existem grandes diferenças entre as coisas. Reabilitar o espaço tem as suas condições, requalificar o espaço significa outra coisa, restaurar o espaço, então, é uma coisa completamente diferente. Eu deixo a parte da arqueologia e do patrimônio agora, passo a palavra aqui para o Jorge, né? O Jorge vai falar um bocado da experiência dele. E depois... Gostaria de agradecer o convite, Inês, sei que foi a pessoa que quer que isto estivesse. Estou aqui na qualidade de arquiteto, mas também tenho algum carinho por este projeto iniciado pelo Sérgio. Participei na primeira invasão, depois noutras também. Ora bem, eu vou fazer uma breve apresentação. Nós agora tivemos com o pior cenário, que é que geralmente nós encontramos, que o Sérgio tratou bastante bem, e nós lá no escritório, eu e o Luís Albuquerque Pinho, que está ali na parte da fila, fomos convidados a fazer um projeto, um polo industrial aqui da cidade do Porto, onde fizemos, a primeira coisa que fizemos foi pesquisar sobre alguns exemplos que, por um bocadinho a Europa, também vimos o Brasil, ou os Estados Unidos, uma coisa, por acaso os Estados Unidos não têm aqui um exemplo, de espaços que estavam bastante degradados, totalmente desocupados e que foram reconstruídos e devolvidos um bocadinho às cidades e que funcionaram sempre um bocadinho como uma espécie de âncora depois para a revitalização, até, não só do espaço em si, mas também da zona envolvida. Bom, eu começaria por falar deste, que é o mais próximo, que é a LX Factory em Lisboa. Eram os pavilhões industriais que estavam abandonados e a intervenção deles neste caso, do nosso ponto de vista, foi bastante inteligente, porque não foram muito ambiciosos à partida. Isto é, um dos grandes problemas destas fábricas, primeiro a outros tantos que ainda há pouco estávamos a falar, a facto, muitas vezes é difícil adquiri-los, porque têm bastantes herdeiros, uns não querem vender, outros não interessa vender. E para além disso, acabam por ser áreas bastante grandes, o que também muitas vezes para investimentos, tanto públicos como privados, não são facilmente realizáveis, porque envolvem sempre bastante dinheiro. Por isso, o que eles aqui em Lisboa fizeram, e na nossa opinião bem, foi que foram fazendo a ocupação do espaço pouco a pouco. Não foram muito ambiciosos e a verdade é que no passado, acho que cerca de 10 anos de atividade, que já é um centro dentro de si próprio e que tem um dinamismo que começou inicialmente para espaços de trabalho comum, que a malta agora gosta de dizer que é coworking, e hoje em dia já vai muito para além disso. Tem discoteca, fazem desfiles de moda, tem uma livraria, zonas de cafetaria, mesmo à noite já tem uma rua dentro que funciona como uma espécie de bar a céu aberto.
Acho que seja, não sei se o que é que seja achar alguma coisa desse género, já muitos arqueólogos são um bocadinho renitentes a estas coisas, vamos passar à frente. Gostam muito, agora já não há... Depois a gente conversa sobre isso. Não, é que já da questão da preservação da função, não é? Que é sempre um tema bastante crítico, mas que realmente é um bocadinho difícil de manter. Pronto, depois também há este exemplo em São Paulo, que para além da parte cultural, nestas coisas dá sempre imenso jeito de chamar os artistas, porque eles conseguem sempre transformar este espaço e dar alguma nova vida com base na criatividade. Aqui em Pompeia, no SESC, em São Paulo, também criar uma zona nova ligada ao desporto. Porque também trouxe uma nova atividade aqui ao espaço. Eu também não me alongar muito, só trouxemos mesmo assim uma outra imagem para se ter uma ideia muito genérica. E todas elas vocês vão perceber que a identidade arquitetónica dos espaços foi sempre bastante mantida e até mesmo potenciada. Se vocês forem passar. Pronto, aqui no lado esquerdo vocês conseguem ver uma planta de um dos setores que foi construído de novo, mas todo o resto já era pré-existente e foi preservado. E na imagem também podem ver uma zonas também de trabalho comum. E passaria a um exemplo, se calhar, mais conhecido, que é a Tate Modern Gallery em Londres, que é uma antiga central elétrica e que, quando a necessidade da Tate de ampliar a zona dispositiva, apoderou-se deste edifício e converteu num museu. A partir daí, aquela zona de Londres, para além de valorização imobiliária, que também é sempre mal vista, não sei porquê, mas teve realmente uma grande transformação desde o ponto de vista social e hoje em dia é extremamente agradável andar naquela zona, coisa que no Tate não seria. O Palais Tokyo em Paris, que por acaso, até para o nosso projeto, se poderá vir a servir muito de base de inspiração, porque, tal como a Matadeira em Madrid, assim passa uma imagem também, eles cruzam uma série de agentes culturais bastante diversificados. Desde o cinema, depois também zonas de lazer em que as pessoas vão lá também porque acabam de ter depois cafetarias, restaurantes que são já bastante conhecidos na cidade, e o Palais Tokyo tem a particularidade de ser um bocadinho fora do centro de Paris. E as exposições à medida que também se vão profissionalizando, trazem outras necessidades de espaço. Os próprios artistas também se aproximam da vontade de museu, que já não é só um espaço de contingência, já começa a ser um espaço com cada vez de maior transformação. E posto isto, passei uns tempos no estaleiro naval de Gdansk, na Polónia, onde começou o movimento dos trabalhadores e que, para além de ser uma fábrica e um estaleiro, tem uma escala que não é a nossa, também isto permite-me falar de outra coisa, que é a nossa industrialização. Tem a escala das famílias investidoras, não tem a escala da intervenção de Estado, como nos países comunistas, não é? Por muito grandes que sejam as nossas fábricas, elas são sempre excepcionais quando são grandes, porque a grande parte são pequenas fabricantes, pequenas unidades que crescem organicamente. A arquitetura raramente é o que move a construção de uma fábrica. O que move a construção de uma fábrica é a proteção das máquinas que não podem estar à chuva. As fábricas portuguesas é desta forma que crescem na sua maioria. Mas na Polónia eu descobri esta outra escala da arquitetura comunista e uma outra dimensão que não tinha noção e que me faz até a ligação à questão da antropologia, que é a importância da história oral e das histórias que desaparecem quando o edifício deixa de funcionar. E acho que é muito curioso visto porque esta abordagem que foi descobrir na Polónia através de uma rapariga, que é uma senhora mais velha, que se chama Aneta Siubak, que é alguém que vem da área da literatura, traz uma novidade que é olhar para a arquitetura ou para o edificado industrial como um palimpsesto, como uma acumulação de histórias, que umas são físicas e outras são histórias orais. A Aneta Siubak, quando fala da abordagem que tem no centro cultural dela, que é dentro do estaleiro naval,
fala da literatura do Bakhtin, que era um escritor de origem soviética, que fala exatamente da linguagem como uma construção, uma espécie de palimpsesto que permite uma polifonia, uma série de histórias que podem ser contadas, que ela vê também na arquitetura. Portanto, estamos a fazer um percurso de distanciamento da arquitetura dos espaços industriais como espaço funcional para a indústria, porque é um espaço funcional desmantelado que já não é da indústria, que vai sendo ocupado por artistas, vai descobrindo novas funções e, nomeadamente, outras abordagens. E este encontro com a literatura, como potenciadora de outras histórias que estão ali escondidas e que nunca foram contadas, como uma abordagem subjetiva, faz-me então pensar numa abordagem possível, e isso tem a ver com este projeto que fiz com a Aneta Schilach cá em Portugal. O livro esteve aqui durante a exposição, mas pôs aqui agora em cima, porque se alguém tiver curiosidade em ver, está aqui. Que é uma proposta conceitual, e é um bocadinho o que nós os académicos também fazemos, não é? Complicamos as coisas, que é a proposta de olhar para estes espaços industriais não como um white cube ou como uma black box, não como um primo do Museu de Arte Moderna ou como um espaço escuro onde apenas acontecem coisas não importantes do invólucro, mas olhar para eles como o que me atrevo a chamar de brown rooms ou grey halls. Portanto, se as salas são brancas para serem espaços ascéticos de exposição, ou se as escalas são negras para serem espaços onde apenas os corpos em movimento nas artes performativas se iluminam debaixo de uma luz, o que proponho é uma abordagem em que se faça um cruzamento entre as pré-existências, para usar a terminologia que foi aqui sendo utilizada, não é? Portanto, entre as pré-existências físicas, algumas pré-existências das máquinas desmanteladas e essas histórias que podem ser contadas, tanto oralmente, como por registro, como também por uma outra dimensão, que é muito importante. Quando nós não sabemos o que aconteceu nos sítios e quando os documentos desaparecem as máquinas e os telhados e o que ficam são as paredes, que é uma dimensão ficcional. E a literatura permite-nos também falar nisso, que é, nós não sabemos exatamente o que aconteceu nestes sítios. E assumir que estamos a ficcionar um passado ou que estamos a propor um futuro que também é uma ficção, que nunca vamos saber o que vai ser, parece-me que é uma abordagem com algum potencial. E é altamente interdisciplinar. Não vou dizer que é consensual, porque vejo cada vez que se nomeia uma disciplina, ela fica nervosa, não é? Não estou a falar de estudantes, mas cada vez que dizemos, porque isto é engenharia, o engenheiro diz, não, isto não é engenharia, nós na engenharia temos abordagem deste tipo. É porque isto é antropologia. Não, nós na antropologia temos abordagem deste tipo. Mas pode ser uma abordagem interdisciplinar que cruze várias propostas, que normalmente são vistas de uma forma muito parcelar, e que, no fundo, é o que temos andado a tentar desenvolver nos vários sítios por onde vamos passando. Agora, há aqui um outro aspecto que é, normalmente, estas abordagens implicam um grande investimento, normalmente é um investimento público, normalmente os centros culturais, os espaços culturais são de investimento público, é muito raro haver um espaço cultural de investimento privado, e haver confiança em arriscar métodos que não são reconhecíveis de imediato. Que significa que normalmente isto também só acontece em contextos económicos muito favorecidos. As pessoas normalmente atrevem-se a experimentar ou a investir em experimentação quando há condições económicas para o fazer, porque quando vivemos em plena contingência e escassez não há tanta oportunidade de o fazer. Mas, no fundo, eu acho que era isto que queria trazer, complicar um bocadinho as coisas e propor esta abordagem interdisciplinar que cruza a mudança de uso, uma outra visão mais imaginativa e ficcional, e este para puxar assim os dois temas que talvez sejam os mais controversos em relação ao que vocês apresentaram. No seguimento daquilo que a Inês estava a dizer, que a cultura tem sempre um bocadinho isso, não é? Que é que quando estamos em crise, a primeira coisa que se corta é a cultura. Quando estamos em crescimento, chama-se a cultura porque dá jeito. Dá votos. Eu acho interessante isso porque a abordagem da Inês também é bastante interessante, a do Jorge também. Na parte da multidisciplinaridade, é uma coisa que eu sempre defendo em qualquer projeto, em qualquer situação que eu faça, não só para a topologia, para a arqueologia, para a fotografia, seja o que for. Eu acho que é fundamental existir uma multidisciplinaridade, até porque a leitura final é muito mais abrangente. É muito mais abrangente, nós conseguimos ter muito mais informação trabalhando com um processo maior do que ser uma coisa só direcionada unicamente. Até porque nós sabemos muito bem que
desculpem saber, posso ter alguma suscetibilidade de alguém, mas me desculpem, mas nós sabemos muito bem que hoje em dia a formação acadêmica é deficitária. E nem sempre as pessoas saem do mercado de trabalho preparadas de acordo com como deveriam estar. Então, se nós tivermos uma abordagem multidisciplinar, podemos conseguir colmatar um bocado essa deficiência que existe de um lado e do outro e até fazer projetos muito mais concisos e coisas muito mais elaboradas. No caso dos espaços industriais, não só na parte da arqueologia industrial, mas qualquer campo da arqueologia, é fundamental a gente estar cercado de toda a informação possível, porque nós estamos a trabalhar com uma coisa que tem uma parte social, uma parte humana, uma parte mecânica, a parte da construção, tudo isso envolve a história do local. Respondendo aqui ao Jorge rapidamente, eu não sou contra a modificação do espaço. Eu sou contra a modificação do espaço sem perceber o que ele é, ou sem recuperar a sua memória. Isso é que eu sou contra. Eu sou contra, eu às vezes até paro e penso, quando olho assim, para fazer o que fizeram e deixar na fachada, mas valia ter demolido a fachada e fazer uma coisa nova. Deixar um bem com dignidade. Justamente. Há certas situações que eu confesso, olho para aquilo e penso assim, mas valia ter demolido tudo e ter feito uma coisa nova, para fazer o que fizeram, mas valia ter feito isso. O que eu sou contra é não haver a recuperação da memória do local. E quando há essa recuperação da memória do local, mesmo que seja pouca, não se utilizar esses dados para a sua requalificação ou para a sua restauro, seja o que for. Jorge apresentou aqui uma série de fotografias em que você tem uma parte delas, acho que todas elas, aproveitavam-se completamente o corpo da fábrica, houve sim restauro, houve requalificação do espaço, houve uma nova função para o espaço, mas acredito que, e eu respondo isso depois se eu estiver errado, acredito que a maior parte desses espaços, a memória está lá, escrita ou não, representada ou não. O que não acontece aqui no Mira. Pronto. O que não acontece é que normalmente em situações em algumas dessas fábricas, algumas fábricas foram demolidas e você não tem no local, no espaço, a memória daquele local. Só na cabeça daqueles moradores ali, dos antigos moradores. Aquele tijolo, por exemplo, aquele tijolo é fantástico. Aqui a pessoa passa ali daqui a 10 anos, fojo, bacana, fojo, chama-se fojo e tal, mas nunca vão lembrar que houve uma fábrica de fojo, que fez o painel tal, não sei o quê. É isso que eu defendo e continuo a defender ferrenhamente. As invasões fotográficas dão uma ajuda a isso. É óbvio que não é só isso. Pelo menos a destruí-las, com não diz respeito. Sim, justamente. Fui a 3, já não viram 2. Pronto. Falta a indústria do cobre. Esquece um pouquinho que vale a pena, antes que aquilo vá. A diferença é essa que eu peço e que sempre defendo, é que deem oportunidades para se conseguir fazer esse tipo de estudo. Não é lembrarem da parte da memória quando o projeto já está completamente feito. É impossível a gente conseguir alterar um projeto, é impossível a gente conseguir intervencionar quando a máquina já está a trabalhar atrás. O que é mais feito? Não sei se tem alguém aqui ligado à área da arqueologia ou da museologia, mas o que mais acontece na minha área nesse momento é nós vamos para o trabalho, mas a máquina já está lá demolida. Ou seja, nós temos um time muito limitado para conseguir resgatar centenas de anos de história, centenas de fatos, porque atrás dessas paredes há muita coisa. Às vezes, ao demolir uma parede, aparece uma nova situação, que é aquela situação de reaproveitamento do espaço da fábrica, ou do próprio espaço urbano. Tens uma construção que, em um determinado momento, foi modificada. Ao ver um todo, não percebemos isso. Ao investigar isso mais profundamente, conseguimos perceber por que aquela construção foi feita. Sabe? E nós, muitas vezes, não temos tempo para isso. Eu acho que é um aspecto importante que é pensar o que é que despoleta esse processo, porque a máquina, quando chega para demolir o que lá está, alguém é evidente. Sim. E eu quando falo na presença dos projetos culturais em espaços industriais e na presença dos artistas, tem a ver com esta viragem das cidades, normalmente para a sua zona oriental. Estas cidades, em Londres não é tanto é para o Oriente sul, também, mas é para Sul, é para Oriente e para Sul. Barcelona é para o Oriente, em Paris é para o Oriente, no Porto é para o Oriente. Esta viragem das cidades para a zona oriental
passam normalmente por olhar para as zonas onde os espaços são mais económicos e os processos surgem de uma forma muito mais informal e menos determinada politicamente. Os artistas chegam primeiro porque é onde os espaços são mais económicos a nascente, porque o sol nasce lá mais cedo e é menos agradável viver desse lado, nasce lá mais cedo e põe-se do outro lado. Ao pôr-se do outro lado é mais quente, portanto as pessoas preferem viver do outro lado das cidades, normalmente as zonas orientais das cidades é onde chega o comboio, é onde estão os armazéns que apoiam a chegada do comboio, como aqui, é onde estão as fábricas que são apoiadas pelo comboio e que justificam a chegada do comboio, portanto as zonas orientais são abandonadas por uma questão económica, urbanística e porque são menos apetecíveis. E são reocupadas por uma questão económica, que normalmente se vê como uma dinâmica cultural, mas é uma questão económica. O artista preferiria ter um ateliê na Foz com vista para o mar do que um ateliê num espaço muito degradado numa zona mais úmida. Eu preferiria. Portanto, há aqui uma questão económica de base. E essa chegada dos artistas a estas zonas das cidades cria uma dinâmica natural. As pessoas começam a conhecer melhor, deixam de ser vistas como zonas perigosas ou esquisitas e trazem investimento e visibilidade e com isso chegam a outro tipo de investimentos maiores. Portanto, eu acho que é importante olhar também para este aspecto, porque o papel que os artistas, sejam eles realizadores de cinema, pessoas ligadas ao teatro, artistas visuais, fazem, muitas vezes nestas práticas que agora estão a tornar-se mais dominantes, cada vez existem mais, são práticas colaborativas com as comunidades, vão também dando visibilidade a modos de vida, histórias orais, começam a documentar de forma não científica, não é antropologia, nem é sociologia, mas começam a pôr em evidência, puxar para a frente estas histórias que normalmente não são conhecidas nas cidades. E depois então é que chegam as grandes intervenções. E eu continuo a insistir neste aspecto, porque parece que as grandes intervenções, quando acontecem, podem considerar ou não o trabalho de campo que já foi sendo feito a uma escala muito menor. E nós aqui temos essa vantagem, que já nos esquecemos sempre. Nós primeiro criticamos o país porque o mercado é pequeno. Depois criticamos o Porto, que é uma cidade à sombra da capital. Nós, precisamente por ser à sombra da capital, nós temos oportunidades de trabalho no Porto que em Lisboa não teríamos. Porque os valores de investimento de base são completamente diferentes. Portanto, aqui o fórum, outra vez já referi, que é um exemplo. Devido à escala que tem, foi possível, à conta da loucura da Manuela do João, fazer algo deste género e que desde que foi aberto, a rua já foi renovada, aqui a vizinhança melhorou enormemente, estamos a falar de um período muito curto. Não é? Isto, se calhar, para outro tipo de cidades, em que não haverão tantos espaços com esta escala disponíveis, é quase impossível. Não é? Portanto, Lisboa é muito difícil conseguir fazer uma coisa deste género, porque toda a escala da cidade acaba por ser maior. Se vamos para outras cidades europeias, a Alemanha, completamente impossível, a França, todo o mercado de tal forma alto e elevado, e a escala é de tal forma grande, que nós, pouco a pouco, não conseguimos, se calhar, iniciar nenhum processo. E nós no Porto temos essa vantagem. Tem que olhar para uma vantagem, não para uma desvantagem. No Porto desvantagem. passa-se uma coisa que é curiosa, que é, de repente, o Porto tornou-se a cidade que é o destino turístico. Não é? Sim. E o Porto era a cidade do trabalho e da indústria, pelo menos sou de cá, sempre achei que era nessa cidade que vivia e, de repente, vive num destino turístico. Eu sou do Porto e sempre vi mais gente ao ver trabalhar do que a trabalhar. 2 a ver o buraco e 30 à volta a ver o buraco. Não sei se é trabalho nesse Mas sentido ganhamos quase do moral do que é o esse- trabalho, não é? Não tanto no sentido do moral do que é o trabalho, mas no sentido de que é uma cidade de investimento burguês na indústria Sim, e não claro, dos grandes sim. investimentos de Estado nas instituições. Claro, sim. Sou do sei. Sim, sim. Mas essa narrativa foi desaparecendo. Não é? Essa narrativa, por exemplo, quando na cooperativa dos pedreiros vemos um senhor que tem estado aqui em projeção, que é o pedreiro na fachada de trás, que por acaso olha para Oriente, que por acaso era a fachada original da cooperativa dos pedreiros. O edifício, antes de olhar para a Rua da Alegria, a fachada principal que tinha era para Oriente. Portanto, esse trabalhador que olha para Oriente simbolizava exatamente a indústria. Tinha o trabalhador e a roda da indústria. E essa ideia de que o Porto era uma cidade industrial está cada vez mais a desaparecer.
e desde o conservadorismo do que vou dizer, custa-me que seja, que em geral não subscrevo este conservadorismo, mas custa-me que essa ideia de uma cidade afirmada pela indústria desapareça a favor do turismo, que é um fenómeno tão recente e absolutamente global. Se calhar, sim, mas se calhar daqui a 20 anos, portanto, a nossa geração, o Porto tem tido uma renovação extraordinária nos últimos 2, 3 anos, por 2 fatores. Um foi a Ryanair, não é óbvio, e outra a nossa geração, que não tinha grandes ideias de trabalho, grandes oportunidades de trabalho, então fez, como se costuma dizer, à vida. E do mesmo modo que no início dos finais do século XIX e do século XX houve uma classe portuguesa que projetos que industrializou a cidade, hoje em dia, provavelmente na outra escala, há novamente esse empreendedorismo em que cada um vai montando o seu negócio e a cidade aos poucos tem sido renovada a fazer isso. Acho que o problema do turismo é o que temos. Mas a escala à qual se vai renovando a cidade não é a escala dos espaços pós-industriais. Não, pois, nós estamos... Estava a falar que a questão do turismo é outro tema, precisamente para não estarmos a fugir assim tanto do tema da conversa. O turismo foca-se numa zona da cidade, ignorando toda esta cidade em volta. E exatamente esta cidade industrial está onde nós estamos agora. Temos os espaços pós-industriais, praticamente não há essa transformação, essa alteração. Não? Você teve deixar ou para ser condomínios de habitação, construção de prédios, porque na época do boom imobiliário, há uns anos atrás, justamente o Norte Shopping é um exemplo disso. Não? Na época do boom imobiliário era fantástico isso, vamos lá fazer isso e tal, acabou. Veio a crise da construção imobiliária, isso diminuiu um bocado. Agora temos o problema da situação do turismo e tal, só que o investimento nesse momento que existe para a recuperação desses espaços menores, a parte do turismo, são investimentos privados. São os próprios privados que estão investindo nisso. Porque se fosse depender de alguma coisa em larga escala para se fazer algo do ponto de vista cultural, recuperar um espaço desse, uma fábrica desse que esteja na mão da Câmara Municipal, esquece. Isso não vai acontecer tão cedo, provavelmente nunca vai acontecer. Mas a Câmara Municipal tem um espólio industrial que está escondido, armazenado na zona industrial do Porto. À espera do museu. Sim. À espera do museu. Está-se a fazer qualquer coisa. À espera de algo, sim. Mas a natureza desse algo também não tem que ser um museu da indústria. Não. Tem que ser várias... Deve ter uma componente mais híbrida. O que eu acho que deveria ser... E vocês não se esqueçam, por exemplo, das casas de Gaia, que já falo de turismo e indústria, estão a ser, essas sim, preocupantemente alteradas para unidades hoteleiras. Bem, Gaia é um bocado complicado. Gaia é muito complicado. Gaia passa por processos de destruição muito grandes e transformações muito mal feitas. Gaia é muito complicado durante muitos anos. Sempre foi difícil o tema que mais conhece. Não, é por causa disso, mas Gaia é muito complicado. É aquela situação, eu acho que é tão simples, né? É uma palavra resumir isso tudo, educação, né? Não só educação em termos de as pessoas terem consciência, ensino e perceberem que não podem fazer tudo o que querem, né? Que existem normas para serem respeitadas, regras para serem cumpridas, existem especialistas que sabem trabalhar nessa área, existem pessoas que deveriam ser consultadas para isso, né? Chegar lá e tomar uma decisão porque é melhor, porque dá votos ou não sei o que e tal. Gaia funcionou um bocado assim durante muitos anos e continua a funcionar assim, infelizmente. Mas acho que deveria se apostar mais nessa situação dos espaços pós-industriais. Há exemplos fantásticos que poderiam ser utilizados, poderiam ser requalificados. Por exemplo, não mudando a função que opções nos darias. Não mudando a função? Ou mudando a função. Nós depois também, enquanto arquitetos, damos um projeto para a mão e muitas vezes querem nos envolver na elaboração do programa. Nós também ficamos um bocadinho sem grandes... Eu não posso sem as oportunidades dado no momento em que vivemos. Eu não posso dizer o que é que faria numa situação dessa. A maior parte das maquinarias completamente obsoletas.
questão, portanto, dos transportes que Inês referiu, já não se adequa, a maior parte destes edifícios estão em zonas que já não se adequam com os transportes atuais. Há uma série já de ciclos de transformação dos espaços da cidade. O modo também que a cidade foi crescendo e que estes espaços foram ficando um bocadinho já mais ali numa malha residencial, por exemplo, esta zona de campanha. Mas eu vejo aí um problema, porque... Sim, isto é um problema. Aos políticos normalmente espera-se que... Os políticos espera-se que façam política, não é? Esperam que tenham ideias do que pretendem. Porque um político, para trabalhar, tem que saber no que está a trabalhar também. E os programas são políticas. Por exemplo, acabei de fazer uma pergunta a um técnico, como político, não vou pedir resposta a ele. Estou a falar de ti, não estou a falar nela. Ela começou a falar, ela responde a ti. Não tem problema nenhum. Não, é uma coisa... Desculpa, agora estava a fazer esta Eu estava a falar com um arquiteto. Eu achei que estava a falar com um arquiteto. Achei que era assim que estava a falar. Eu fiz, lancei a pergunta ao Sérgio, e não me lancei a pergunta, se calhar, se fosse político, se tivesse dirigido uma cidade, faria exatamente a mesma pergunta ao Sérgio Madeira Portugal. É assim, eu não posso chegar a te dizer o que é que eu penso para fazer naquele espaço. Eu posso dizer o que é que não devias fazer naquele espaço, que é diferente. A minha função é dizer o que é que não deverias fazer naquele espaço. O meu papel, né, e o meu trabalho, né, e os meus colegas, nós estamos aí uma espécie como se fosse bombeiros para apagar um incêndio. O nosso papel ali é justamente tentar preservar a memória. E se estás a fazer alguma coisa em que não vá haver preservação dessa memória, eu, para preservar a memória, eu não preciso ter fisicamente na minha frente. Eu não preciso ter uma máquina obsoleta, eu não preciso ter as paredes a cair. Eu preciso ter a documentação disso. E a documentação disso é feita de diversas maneiras. O exemplo dela está aqui, essa exposição. Essa exposição passa a ser... Não queres dar programa. Não queres dar programa? Não é por aí. Eu até posso falar assim, por exemplo, a fábrica de Curtume, eu até tinha uma ideia para aquilo fantástico, para aquele salão fantástico, aquilo dava um ótimo centro cultural. Mas mais um centro cultural que funciona e pessoas para trabalhar ali dentro. Eu tenho esse problema em mãos agora, chama-se Casa da Memória de Guimarães. Vamos abrir um centro cultural e não sei o que é que vai acontecer no dia a seguir à inauguração. Faça-se projetos muito bons, muito bonitos e tal, mas a parte funcional é quase que nula. Toda a minha vida de trabalho foi dentro das destas. Duas delas ainda são aqui depois. E uma que foi a Espanha, essa já não está. Isto é contrariamente ao século XVII. Tens mais só. Agora, há uma questão que o Sérgio levanta que há falas muito sensíveis. A preservação de memória desses espaços parece muito importante. Já quanto à sua utilização, eu não sou de opinião que a sua utilização tenha que ver com o seu passado. Quer dizer, dava como exemplo, todos conhecem, sendo uma coisa pequenina, o que se fez no Norte Shopping com aquela maquinaria e aquelas fotografias que cada vez que olho para aquelas fotografias eu fico maravilhado a olhar para aquilo, aquele exército de mulheres. A minha questão era exatamente esta. Por um lado, como resolver o problema que o Sérgio põe da preservação da memória, que eu acho que não tem a ver quando o espaço é abandonado, tem que ser antes. No momento em que a fábrica para, devia haver instrumentos que garantissem que a partir dali havia um conjunto de factos que queriam ser preservados para o futuro. Se não for neste momento, já não mais é. Quer dizer, essa para mim é uma questão de importante. A sua utilização futura, eu acho que, quer dizer, se estiver aberto ao seu passado, eventualmente pode ser uma coisa muito boa, mas não tenho nada contra que a sua utilização seja completamente diferente. Desde que integrada no meio. Deixa-me só completar uma coisa.
também, já achei antes que também a utilização de espaço pode ser modificada, não é problema nenhum. Agora me choca às vezes muito entrar num sítio desse que foi recuperado ou requalificado e vejo aquela situação cheia de paradupa, assim, para baixo do banco, não sei o que, e você não vê, né, a parte principal do prédio que seria, né, a parte principal do espaço. Né. E é aquela situação que eu disse quando a gente vai apresentar, em que o problema que tem que se levar, você trabalhar com a multidisciplinaridade, e é o problema que você tem que ver com a formação das pessoas e com a educação das pessoas, é um bocado por aí. Só que isso esbarra sempre num problema que nós temos muito grande, que é a parte política e a parte financeira disso tudo. Mas pronto, agora deixa eu... Eu queria falar de duas coisas que são diferentes, porque são dois modelos completamente diferentes de criar programa. E o meu colega está aqui na primeira fila, por isso eu tenho que colocar esta questão, que é o seguinte. Foi um caso que acompanhei, que são as minas. As minas, embora não sejam propriamente edifícios e não estão em contexto urbano, mas não deixam de ser património industrial. E as três escolhidas por um critério que era uma mina em processo de musealização, que era a Alfaia, outra em processo de reabertura, quando este governo tomou posse, falava na reabertura das minas, e essa estaria para a reabertura, e a outra mina é a da Panasqueira, que está em operação. Qual delas? Eu estou conhecendo três panasqueiras. Nas Todas elas são Beiras. de mas três minas da panasqueira que eu conheço. Uma em Vila Nova de Paiva, outra na Infoscoa e uma nas Beiras. Nas Beiras. Sim. Então é essa. E então, neste caso, o projeto era documentar 3 minas em 3 fases diferentes. Uma em processo de musealização, portanto já existia um projeto cultural, um programa. Outro em projeto de reabertura, havia uma prospecção económica, melhor, em potencial reabertura, havia uma prospecção económica dos solos, das áreas de decorações, para decidir se havia uma ou não, e a outra que nunca tinha parado de elaborar. Depois, no processo de trabalho, estivemos a trabalhar como fotógrafo polaco, que se chama Konrad Pustola, que esteve cá, ele vinha das minas da Silésia e é economista de formação. E esteve a trabalhar nestas minas para fazer a documentação em relação com o projeto na Silésia, das minas de carvão. Nesse processo de documentação fotográfica, que é o mais rápido que existe, comparando com o que é um projeto de arquitetura ou de engenharia, de intervenção numa mina, o próprio projeto se alterou, porque a mina de Moncorvo já não foi retirada com potencial de reabertura e a mina da Borraia foi discutida como para voltar a ser escavada. Portanto, o próprio programa é uma coisa instável. E não significa que o edificado não precise de uma intervenção de qualquer forma, porque aquilo é metal e derrete-se e desaparece. O outro processo teve a ver com esta consulta que houve de participação pública de ideias para novo programa para a Fábrica da Confiança em Braga, em que a Câmara lança um concurso de ideias em que os cidadãos podem propor o que acham que a fábrica pode albergar, desde hotel 5 estrelas até coworking, etc. Eu fui assistir à sessão de abertura, tivemos lá a ação em que comunicaram os resultados e falaram das soluções que lhes pareciam mais interessantes, mas é um processo também completamente inconsequente, porque politicamente os processos participativos não são encarados como algo que determina um programa. Então, o plano floreado acontece e desaparece, isto é, não há comissões propriamente empenhadas que se comprometam com as ideias que avançam. E por isso tínhamos propostas políticas super claras que não deram em nada, projetos de participação cidadã que também não deram em absolutamente nada. E ambos os sítios continuam, são 3 continuam fechados. Moncorvo, a Borraia e a Confiança. Continuam os 3 fechados depois de tantas propostas e auscultações e ideias que surgiram. Por isso, e quando digo uma ideia política e um trabalho interdisciplinar, é porque acho que os políticos têm de se comprometer com o que propõem e para saber o que propõem têm de consultar quem assine e garanta a execução. Sim, é muito simples, é super básico, não é nada assim transcendental. Mas estes 2 exemplos são 2 exemplos completamente opostos, antagónicos, e nenhum dos 2 resultou em absolutamente nada. Depois falta financiamento. Depois ou vem um quadro de apoio ou um investidor privado. Geralmente não está para estas ideias. E quando não há quadros de apoio, não se faz nada. O problema é esse, as coisas não se houver um subsídio, se houver um quadro de apoio. Não é? É um bocado por aí. O pessoal está acostumado a migalhas e a esmola e só funciona assim. Tá? E isso é que é um bocado mal. Portanto, o problema da conservação destes espaços tem muito a ver também com a própria ausência de leis de legislação
que obriga exatamente a esse registro. Os edifícios podem desaparecer, a documentação pode desaparecer, mas é preciso, obviamente, o brincou ou seja, era preciso abrir aquele espaço, porque o edifício que lá estava não se conseguia adaptar a estes novos espaços de venda, mas... Podia, aí é uma outra situação. Estou a especular. Não, mas podia. Mas, por exemplo, sei lá, estávamos a falar da confiança. A Arquebrito, que era aqui no Porto, mudou-se aqui do Porto porque os caminhões de que era um novo meio de transporte de mercadorias, não entrava ali. Ou seja, eles, por isso, por essa razão, tiveram que abandonar este edifício. E é questões também de apartamentos. Sim, também. Ou seja, mas, por exemplo, a questão é que, falamos aqui na arqueologia, ou seja, no centro da cidade, quando é preciso restaurar um edifício, é preciso chamar os arqueólogos para registrar o que está lá por baixo. Mas, por exemplo, quando uma fábrica fecha e é preciso demolir, porque isso é uma coisa natural das próprias cidades, ela tem que crescer, portanto, eu não sou contra o desaparecimento parcial de alguns desses edifícios, mas é preciso conservar pelo menos pelo registro. E não há nenhuma legislação que obrigue a esse registro. Ou seja, quando é preciso demolir uma fábrica, o dono da fábrica não tem que chamar ninguém. Não. Ou seja, então o problema já vem de trás. O problema já vem dessa falta de obrigatoriedade de haver esse registro. Eles não têm que chamar ninguém. Não há nada que lhes obrigue. Então porquê é que eles vão gastar dinheiro num investigador que vai conservar a memória do edifício quando não há ninguém não há legislação que os obrigue a colocar aquilo tudo? É menos uma despesa. Agora, um dono de uma fábrica com um espaço destes esclarecido, obviamente, provavelmente interessa-lhe usufruir da memória daquele edifício como uma contrapartida se ele reconhecer valor económico nessa história. Esse é um aspecto fundamental do problema de conseguir conservar espaços desses ou então fazer com que as coisas consigam se recuperar a memória como deve ser. A legislação é um bocado má. A arqueologia industrial é a filha pobre da arqueologia. Isso é uma coisa recente, não sei o que, é uma filha pobre. Há próprios arqueólogos que dizem que a arqueologia industrial que é isso. Isso existe. Eu já até consigo discutir isso. Às vezes é muito mais antropologia e sociologia do que a própria questão da arqueologia em si. Mas há tudo um aspecto muito interessante por trás disso. E o que se consegue fazer em determinados espaços é aproveitar outras vertentes ligadas à arqueologia. Por exemplo, o pessoal do meio ambiente consegue ter mais força do que o próprio arqueólogo numa situação dessa. O pessoal ligado ao meio ambiente consegue ter muito mais força em impedir alguma situação desse tipo do que a própria arqueologia. E trabalhando em conjunto, até pode-se conseguir que se façam resgates maiores. Poderiam aproveitar o espaço, sim. Tinha uma fachada um bocado mal, mas nada que não se conseguisse restaurar em relação àquilo. Só que havia uma coisa muito chata, que era a chaminé e o forno. E isso impedia o aumento de área de construção. Ou seja, com uma situação dessa, eles podem passar por cima do PDM e aumentam a área de construção. Mas se fosse o Zezinho das Couves, que mora na esquina e quisesse construir um anexo porque tem 10 filhos, provavelmente não tinha esse aumento da área de construção. Não. É esse o problema. Gaia é muito complicado. E existe esse problema. E a manter a chaminé em pé em Gaia até o último final, o processo final, foi mesmo uma afronta. E vamos preservar, e depois vem com a desculpa de que o sol é instável e que a chaminé não ficaria bem. Mentira. Isso. Mil estacarias resolve a situação se fosse o caso, mas não era o caso. Era a mesma vontade de diminuir. Diminuir aquilo para conseguir aumentar a área de construção. A chaminé podia estar inserida ali dentro. O forno que aquilo possuía é um forno fantástico, da marca Uffmann, que era um dos poucos que existia em Portugal. E que estava completo. E há exemplos, procurem na internet, há exemplos de aproveitamento do forno como cafeteria, como uma coisa qualquer que podia estar aproveitado lá dentro do espaço. Mas não fazia questão do projeto isso. O projeto nunca contemplou isso. O projeto contemplou era ter uma área de grande superfície, com um espaço aberto para poderem fazer o que quisessem ali dentro. E foi todo esse processo que eu sempre critico em qualquer situação, não só na arqueologia industrial, mas na parte da arqueologia urbana e qualquer outra, é essa parte da obscuridade que existe. De maquiarem essa situação toda, de esconderem isso tudo em prol de certas situações, né, do bom proveito deles.
E a falta de legislação é uma coisa muito séria mesmo, mas é muito, muito séria. Né? Não há uma lei que você vê muitas chaminés em pé. E às vezes eu paro perguntando, opa, vale a pena deixar só a chaminé em pé? Tá. Isso é buscado final. Não há uma lei que eu diga isso. Não há uma lei que para defesa da chaminé? Não existe. Existe? Sim ou não? Existe uma coisa de ética histórica, sério, a parte histórica. Não, havia uma conviva de chineses, isso nunca conseguiu confirmar. Não existe uma lei, existe o que acontece no momento, são aquelas leis camaradas, locais, né, em que preservam uma coisa ou outra. Não é uma lei nacional, não é uma lei municipal, não é uma lei nacional. São leis municipais, os PDMs predominam em certas situações, mas não é uma obrigatoriedade. Acerca da memória que já se falou tanto aqui, Sérgio, de facto, às vezes não se pode conservar exatamente a memória de um espaço, mas dentro do possível, a memória traça o mais possível. Estamos aqui num local, por exemplo, aqui neste momento, em que houve a preocupação de todos nós sabemos o que foram estes armazéns, de se preservar o mais possível a memória do que isto foi, desde pela pedra, pelo ferro, pelas madeiras, por alguns armazéns quase, estou-me a lembrar deste aqui do lado, quase em estilo, quase virgem, conforme foi, e pelos vistos, segundo já falei com a Manuela, vai manter assim. Isto é um bom exemplo de usar um espaço com utilidade. Obviamente já não dá para armazenar carvão, não é esse, não faria sentido, mas preservou-se o mais possível a memória. É um exemplo muito concreto disto, parece-me a mim, disto que estivemos a falar. Outro exemplo que eu me recordo muito bem, que me impressionou há uns anos atrás, não foi aqui, foi na Alemanha, na Casa de Decoração de Berlim, que é provavelmente um dos sítios mais avançados do mundo, onde se faz cirurgia cardíaca, a Casa de Decoração de Berlim. Quando eu lá estive em 2002, talvez, 2003, por aí, apreciei uma coisa muito engraçada. Ao lado da Casa de Decoração de Berlim, que é tudo feito em pedra, foi construída, havia uma espécie de uma serralharia, toda também em pedra, para aguentar com as bombas em cima, aguentava melhor do que o cimento. E no final, quando a guerra acabou, aquilo ficou tudo em cinzas, como sabemos, mas o que eles fizeram foi aproveitar. O hospital era ao lado do hospital, o hospital precisava de ser ampliado, mas se fazia como se fez no Santo António, por trás ou por lado, um prédio novo. Eles aproveitaram as camaradas ou as casernas onde construíam a serralharia para construir os canhões e as bombas, era tudo em pedra, aproveitaram para ser uma continuação do hospital. Portanto, aqueles departamentos menos diferenciados que existem, eu estou a falar do hospital porque é a minha área de trabalho, que existe no hospital como a lavandaria, como o local de armazenamento dos medicamentos, as caldeiras, etc., aquilo foi tudo restaurado e é usado, não é para museu, para estar às moscas, para dar prejuízo, não, é usado para trabalhar. E a gente entra lá e fica pasmado com o que vê. Mas preservar a maior parte das máquinas de corte de metal e da parafusar, etc., está lá tudo, os tanques, os fornos, etc., muitos desses tanques ainda são usados no dia a dia e praticamente está igual. Eu perguntei se tinham cortado algumas coisas, tiraram o mínimo, exceto as cruzes suásticas, essas tiraram. Mas é um exemplo, de facto, já não é usado para o que era, mas é usado. É usado mantendo dentro do possível a traça como aqui no espaço. Sabes que é uma realidade completamente diferente, né? A educação e a preservação do patrimônio na Alemanha é uma coisa completamente diferente do que existe em Portugal. Né? Em Portugal, a coisa deixa de funcionar passado 10 um ano, cai no esquecimento. Então, sabe que na Alemanha tens muita coisa. Tens muita coisa. Tens aqui a Alfândega do Porto, por exemplo, que é um ótimo exemplo. O que é muita coisa. Alfândega. Alfândega. Podemos ir à Alemanha. Sim. Alfândega do Porto. Mas o que eu estava a dizer é que acho que é interessante. Gosto da Alemanha. É que a Alemanha, mesmo passando pelo período pós-guerra, manteve a sua parte industrial a funcionar. Portugal sofreu 2 hiatos muito grandes na parte industrial. Começa para as invasões napoleônicas, em que há uma queda na parte de industrialização em Portugal, depois retoma novamente, e depois com a perda das colônias. Quando perdem as colônias, há um hiato industrial muito grande. E volta
aos soluços, com a parte têxtil, não sei o que e tal, e agora estagnou com a invasão.